Bom dia a todos. Na aula de hoje irei falar sobre a Lei de Moore e os impactos que ela tem na computação. Para iniciar, iremos falar sobre as forças tecnológicas e econômicas que compõem, né, que a Lei de Moore faz parte, né, de uma dessas forças tecnológicas que se relacionam com a economia. A indústria de computadores está avançando como nenhuma outra. A força propulsora primária é a capacidade dos fabricantes de chips de empacotar cada vez mais transistores por chip o ano todo, mais transistores que são minúsculos interruptores eletrônicos, significam memórias maiores e processadores mais poderosos, né? Então, os fabricantes como Intel, AMD e até outros como o Snapdragon, que fabrica processadores para celulares, eles todo ano eles vêm aumentando, praticamente dobrando a quantidade de transistores, né, que é, é um componente do processador que faz o processamento dos dados, né, praticamente aumenta de forma imensa a capacidade de processar do próprio processador, né? Então, Gordon Moore, cofundador e ex-presidente do conselho da Intel, certa vez disse, brincando, que se a tecnologia da aviação tivesse progredido tão depressa quanto a tecnologia de computadores, um avião custaria US$ 500 e daria uma volta na Terra em 20 minutos com 20 litros de gasolina. Entretanto, seria do tamanho de uma caixa de sapato, né? Então, ele disse isso porque na computação, os computadores antigamente custavam muito mais que um carro, muito mais que a depender do processador do que um avião. E a velocidade que ele tinha, né? O poder de processamento que ele tinha era muito inferior, muito mesmo, em relação a hoje, que é o que iremos ver. Especificamente, ao preparar uma palestra, esse Mori, né, para um grupo do setor, Mori observou que cada nova geração de chips de memória estava sendo lançada 3 anos após a anterior, uma vez que cada geração tinha 4 vezes mais memórias do que sua antecessora. Ele percebeu que o número de transistores em um chip estava crescendo a uma taxa constante e previu que esse crescimento continuaria pelas próximas décadas. Essa observação ficou conhecida como Lei de Moore. Hoje, a Lei de Moore costuma ser expressa dizendo que o número de transistores dobra a cada 18 meses. Note que isso equivale a um aumento de 60% no número de transistores por ano. Os tamanhos dos chips de memória e suas datas de lançamento mostradas na figura a seguir confirmam que a Lei de Moore está valendo há mais de 4 décadas. Então, mais de 40 anos, né? A gente já bateu 50, praticamente 50 anos aí da Lei de Moore. Então, lê aqui, né, esse gráfico. A Lei de Moore prevê um aumento anual de 60% no número de transistores que podem ser colocados em um chip. Os dados pontuais informados nessa figura são do tamanho da memória em bits. Então, ali entre 1965 e 1960, é, o, um chip, né, um processador com apenas mil bits, né? 1 kilobit. Aí depois ali entre 1970 e 1975, 4 kilobits, 16 kilobits, e você vê que é mais que dobra, né, essa quantidade de 64 kilobits para 256 kilobits, aí depois para 1 megabit, 4 megabits, 16, 64. Você vê que aqui de um mega, né, 1 milhão para 1K, que seria 1.000, 1 milhão para 1.000, na diferença de praticamente 15 anos, né, 1970 para 1985, é uma diferença absurda. E aqui de 1990, né, cerca de 4 milhões, 4 megabits para em 2010 2 gigabits, uma diferença mais absurda ainda, né? Hoje nós temos aí computadores, facilmente você compra um computador com 16 gigabits, é, 20, 30. O meu notebook mesmo que estou utilizando aqui agora tem 20 gigabits de memória RAM. E se contar
em espaço também, né, que aqui são transistores, o espaço de armazenamento também teve um aumento muito drástico. Aqui está outro gráfico, né, mostrando já de 2016, que o gráfico anterior ele tinha apenas até 2010, e esse outro gráfico mostra é, de 2016, né, de 1970, cerca de 1000 transistores, né? Aqui já vai para casa dos 20 bilhões de transistores e hoje, atualmente, temos tecnologia aí para poder embutir 30 bilhões de transistores dentro de um processador. Aqui ele mostra aqui os processadores mais famosos que tiveram na época, né? A quantidade. Um MDK6 com cerca de é, 10 milhões de transistores. E aí vem aqui já alguns computadores como o Core 2 Duo com 100 milhões, computadores como o Intel Xeon com 5 bilhões, que o Intel Xeon seria um computador de servidor, né, para operações, muitas operações, para estar processando requisições de banco, entre diversas requisições que requer um processador muito mais potente do que o computador pessoal da gente. Continuando. Claro que a lei de Moore não é uma lei real, né? Então não é a lei do direito, mas uma simples observação empírica sobre quão rápido os físicos do estado sólido e os engenheiros estão avançando o estado da arte e uma previsão de que eles continuarão na mesma taxa no futuro. Alguns observadores do setor esperam que a lei de Moore continue válida ao menos por mais uma década, talvez até por mais tempo. Outros observadores esperam que a dissipação de energia, fuga de corrente e outros efeitos apareçam antes e causem sérios problemas que precisam ser resolvidos. Então, né, um, a questão de não diminuir mais ainda é, o tamanho de transistor são esses problemas de fuga de energia, até o calor, né, que é um grande problema que quanto menor você colocar, você vai poder embutir mais, mas o calor é, pode aumentar, né? Então a arquitetura precisa estar tudo ali nos conformes para que esse processador venha funcionar de uma forma eficaz, né? Porque além de praticamente dobrar o poder de processamento a cada nova geração, é, eles diminuem o tamanho, diminuem a quantidade de energia necessária e também, além de tudo isso, eles diminuem o calor gerado por esse chip. Então não é só um processamento, são vários atributos que melhoram nesse processador. Contudo, a realidade do encolhimento de transistores é que a espessura desses dispositivos logo será de apenas alguns átomos. Nesse ponto, os transistores consistirão de muitos poucos átomos para que sejam confiáveis, ou simplesmente chegaremos a um ponto onde outras diminuições do tamanho exigirão blocos de montagem subatômicos. Como conselho, né, recomenda-se que aqueles que trabalham na fábrica de silício tirem folga no dia em que decidirem dividir o transistor de um átomo, né? Porque isso daí pode causar uma explosão nuclear. Apesar dos muitos desafios na extensão das tendências da lei de Moore, existem tecnologias favoráveis no horizonte, incluindo os avanços na computação quântica e nanotubos de carbono, que podem criar oportunidades para escalar a eletrônica além dos limites do silício, né? Que enquanto é, o silício trabalha de uma determinada forma, essa computação quântica, né? Você com uma menor quantidade referente a algo que seria o transistor, você consegue fazer muito mais operações e cálculos do que com o transistor e com isso, é, com o mesmo tamanho, né, de um processador de transistor, com a mesma tamanho de tecnologia, você conseguiria fazer muito mais com essa tecnologia da computação quântica. Aqui temos aqui, né, uma foto representando o Core 5, o Core 7, e aqui embaixo temos aqui a arquitetura de como ele é por dentro, né? Ele é dividido em diversos blocos. Um processador desse daqui que é pequenininho, acho que não deve ter nem 2,5 cm direito. Ele tem um bloco do processador gráfico que é referente ao processamento da imagem que gera na tela, né? Os cálculos é, de física referente a jogos,
que calculam a luminosidade do Sol, calculam diversos outros fatores que vão aparecer na tela, né, na imagem. E aqui os blocos contendo os núcleos, né? Quando a gente fala quad-core, quer dizer que tem 4 núcleos o processador. Aqui tem o primeiro núcleo, o segundo, o terceiro e o quarto. E vocês podem ver aqui que a quantidade de componentes que tem, né, em um disso daqui, em um bloco desses, é absurda, né? Se um processador desse tem cerca de 5 bilhões, então imagina aí, cada componentezinho desse daqui, cada pedacinho desse daqui tem o que? 100 mil? Não sei, não consigo nem imaginar quantos tem, né? Aqui no processador, né, na arquitetura, tem o L-Cache 3, né? O L3, o cache onde fica é, a memória, logo a memória mais próxima do processador, né, onde ela acessa, e diversos outros controladores. Aqui também temos uma foto, né, em 1950, é, com a tecnologia, né, relacionada à lei de Moore, com um transistor, esse aqui é o desenho dele, 16 transistores em 1960, um microprocessador de 8 bits, em 1970 com 4.500 transistores, um microprocessador de 32 bits com 275, já o que 10 anos depois, né, a quantidade que mudou. Em 1970, 4.500, em 1990, 2.075, 1990, continuando o microprocessador de 32 bits com 3 milhões e 100 mil transistores, e nos anos 2000 a tecnologia é de 64 bits, com 592 milhões de transistores. A lei de Moore criou o que os economistas chamam de círculo virtuoso. Progressos na tecnologia relacionada entre os transistores por chip levam a melhores produtos e preços mais baixos. Preços mais baixos levam a novas aplicações, que ninguém, no caso, antes, né, estava fabricando videogames para computadores, quando os computadores custavam 10 milhões de dólares. Embora quando o preço caiu já para 120 mil dólares, os alunos do MIT aceitaram o desafio de criar, né, jogos para os computadores, que é o próprio videogame, né, que não existia na época, né? E o próprio videogame em si é um computador. Então, isso levou as empresas, né? No caso, universidades, a estudarem novas formas de estar utilizando esses computadores, né? Hoje temos uma TV, que é um computador, um celular, que é um computador, um carro que tem um computador embutido dele. Então, essa redução de preço que não veio através da lei de Moore, né? Mas a lei de Moore representa essa melhora contínua como é que se diz, gente? No poder de processamento e na redução de preço, né? Então, novas aplicações levam a novos mercados e as novas empresas que surgem para aproveitar as vantagens desses mercados. A existência de todas essas empresas leva à concorrência, que, por sua vez, cria demanda econômica por melhores tecnologias que substituirão as outras. Então, o círculo dá uma volta completa, né? Sempre melhorando, sempre chegando ali num ponto de diminuir o preço e melhorar, né? Fazer mais com menos. No caso, até essas empresas uma aplicação como um Instagram, o Facebook, eles estão sempre investindo em novas tecnologias, né? Tentando melhorar isso. Então, o que é bom na computação é essa questão de deles estarem sempre investindo e estudando para poder melhorar a tecnologia. Aqui está uma imagem, né, representando a evolução dos preços dos computadores. Aqui fala, o custo de 128 kilobytes de memória pode ser menor do que 100 dólares no futuro, né, que hoje com certeza é. Hoje com 100 dólares, 500 reais, você compra a memória aí de 16 GB, 32 GB no AliExpress, que é
muito maior do que 128 kilobits. Aqui em 1975 é que a imagem está muito pequena, mas eu creio que aqui é 1 mega de RAM, 1 megabit de RAM por R$ 559, que foi uma redução de 35% ao ano, né? Em 2010, 1 mega de RAM já estava custando cerca de um centavo de dólar. No mesmo período de 20 anos, os processadores eles ganharam 425 vezes mais transistores, ficaram 250 vezes mais velozes e subiram apenas 15 dólares, né? Então, todo esse ganho e só aumentou 15 dólares do preço de um processador. Aqui nessa outra tela mostra sobre o armazenamento dos HDs, né? Que antes, para você ter 26 megabits, custaria cerca de 193 mil dólares e exigiria 38 HDs. Não, no caso, para poder ter 1 gigabit, né? 1 gigabit antes custaria 193 mil dólares e para poder juntar 1 gigabit você precisaria de 38 HD em 1980. E hoje em dia, aqui provavelmente, né, ali eu estou vendo carro de 2010, mas deve estar muito mais barato, né? Mas vamos ver aqui que é o que se aproxima, né? Para 1 GB custa apenas 0,7 centavos de dólares e ocupa apenas 2% de HD. Hoje em dia temos HD de 2 TB, né? Facilmente você consegue comprar por um preço acessível. E em comparação, né, o valor de um carro antigamente, o valor de um carro era equivalente a meio computador. Você com um carro não poderia comprar um computador. E hoje em dia, com um carro, você consegue comprar 15 computadores, né? Depende também do computador, né? Mas aqui numa associação ele é referente a computadores pessoais, computadores comuns. Outro fator que trouxe o avanço tecnológico foi a primeira lei de software de Neita, que esse Neita, antigo alto executivo da Microsoft, dizia a lei: o software é um gás, ele se expande até preencher o recipiente que o contém, né? Então, o software, o programa, os programas que utilizamos, ele, ele é algo que está sempre em expansão, sempre com novas funcionalidades, sempre exigindo mais do computador. Então, o que ele quis dizer é que com o desenvolvimento do software para as pessoas, eles vão sempre se expandindo a capacidade máxima do computador. Então o computador sempre tem que estar se melhorando para poder rodar esse software. Na década de 1980, processamento de texto era feito com um programa como o TROF. O TROF ocupava kilobits de memória. Os modernos processadores de texto ocupam megabits de memórias. Os futuros, sem dúvida, exigirão gigabits de memória, né? E hoje já é realidade se você for instalar um programa da Suite Office, né? A Suite Office completa, você com certeza vai ultrapassar mais de 1 giga. Por uma primeira aproximação, os prefixos quilo, mega e giga e tera significam mil, milhão, bilhão e trilhão respectivamente. O software que continua a adquirir características, que no caso não são muito diferentes do celular que estão sempre melhorando, criou uma demanda constante por processadores mais velozes, memórias maiores e mais capacidade de entrada e saída, né? Então, o próprio celular de vocês, né? Hoje, antigamente, há um tempo atrás, um celularzinho com Android 2.3, você conseguiria rodar WhatsApp, conseguiria rodar uma barca de programas. Hoje em dia, você com um Android 4.0 não roda o WhatsApp, né? Se brincar aí, nem Android 6 está rodando direito. Então, você vê que um, um, um celularzinho, né, um celular como esse, logo quando lançou com Android 2.3.6 simples, ele custava ali na faixa de 400, 500 reais. E hoje em dia, um celular com 10, 20 vezes melhor, você consegue comprar um celular por 800 reais, 700. Seria praticamente o mesmo preço se não fosse
A defasagem da nossa moeda, né, seria os mesmos R$ 500 que comprou o outro praticamente, porque a tecnologia não ficou cara, né? O nosso custo de vida aqui no Brasil é que ficou caro, salário defasado, tudo defasado, muito imposto. É por isso que tá esse preço absurdo de computador, né? Um computador mesmo que eu comprei na Black Friday de 2020, eu consegui comprar o computador, o notebook por 1.500, R$ 1.600, um Ryzen 5 da 3.500. 3.500 é o modelo, não é o preço não, viu? Eu comprei o computador por cerca de 1.500 a R$ 1.600. É, o 3.500 que eu falo é o modelo do processador. E hoje em dia você não acha esse notebook, o mesmo notebook de 2020, por menos de R$ 3.000, para você ver o quão desvalorizado está a nossa moeda. Enquanto os ganhos em transistores por chip tinham sido vultosos ao longo dos anos, os ganhos em outras tecnologias não foram menores. Por exemplo, o IBM PC-XT, que foi lançado em 1982 com um disco de 10 megabytes, 30 anos depois, disco rígido de 1 terabyte era comum nos sucessores dos PC-XT. Esse avanço de 5 ordens de grandeza em 30 anos representa um aumento de capacidade de 50% ao ano. Contudo, medir o avanço em discos é mais enganoso, visto que há outros parâmetros além da capacidade, como taxa de transferência de dados, é, tempo de busca e o preço. Não obstante, quase qualquer método de medição mostrará que essa razão, preço por desempenho, aumentou desde 1982, pelo menos 50% ao ano. Esses enormes ganhos em desempenho do disco, aliado ao fato de que o volume de dólares é, de disco despachado do Vale do Silício ultrapassou o de chips e de CPU. O de chip de CPU, né, no caso processador, levaram ao Wrangler a sugerir que o nome do local estava errado, que deveria se chamar de Vale do Óxido de Ferro, já que esse material é o material de gravação utilizado nos discos rígidos. Lentamente, esta tendência está se deslocando a favor do silício, enquanto memórias flash baseadas em silício começam a substituir os discos giratórios tradicionais em muitos sistemas. Quando se fala a memória flash, é o SSD, que hoje em dia o SSD você consegue obter aí facilmente uma velocidade 10 vezes maior do que um disco rígido tradicional, um HD, né? E existe até os híbridos, que é metade memória flash e metade disco rígido e outras tecnologias também, né? Temos o SSD, SSD NVMe, que o NVMe chega, vamos supor, se o SSD tem ali cerca de 450 MB ou 500 de escrita, um SSD NVMe pode facilmente chegar aos 3.000 megabits de leitura e gravação por segundo. Falamos do Vale do Silício, né? Aqui tá uma fotinha para vocês entenderem o que é o Vale do Silício, né? O Vale do Silício, é situado na Califórnia, Estados Unidos, e é um apelido da região da Baía de São Francisco, onde estão situadas várias empresas de alta tecnologia, destacando-se na produção de circuitos eletrônicos, na eletrônica e informática. O vale abrange várias cidades do estado da Califórnia, como Palo Alto, São Francisco e Santa Clara, estendendo-se até os subúrbios de São José, né? Então, é tudo muito próximo, né? As empresas é, viram um boom daquela questão da Microsoft, outras empresas que estão situadas no local, já existiam, né? Outras empresas e foram se situando nesse local, né? Pela facilidade de estar encontrando ali programadores, engenheiros, arquitetos de softwares que irão trabalhar para eles, né? Essas pessoas geralmente moram ali nas proximidades, já pelo emprego, né? As pessoas vão lá em busca dessa oportunidade. Até as próprias empresas pequenas, startups, né? Sonham em ir para aí. Às vezes aluga ali um, um local caro, né? Para poder colocar, mas para pelo menos ganhar uma reputação. Outra área que teve ganhos espetaculares foi a de telecomunicações e redes. Em menos de 2 décadas, fomos de modem de 300 bits para modems analógicos de 55.000 bits, e daí para redes de fibra óticas de 1.012 bits. Os cabos de telefonia transatlânticos de fibra ótica, que são
os cabos que atravessam o oceano, como o TAT-12/13, custam cerca de 700 milhões de dólares, duram 10 anos e podem transportar 300 mil ligações telefônicas simultaneamente, o que se traduz em menos do que um centavo de dólar para uma ligação telefônica intercontinental de 10 minutos. Sistemas óticos de comunicação que funcionam a 1012 bits, a distâncias que ultrapassam 100 quilômetros e sem amplificadores, mostraram ser viáveis. Então, né, nem é preciso comentar aqui o crescimento exponencial da internet, né, que através da internet tivemos diversos novos empregos que não existiam, né, a forma de trabalho remoto. Hoje em dia, na pessoa com computador, a pessoa consegue estudar, consegue fazer diversas coisas do dia a dia, né? Organizar sua rotina. Um engenheiro hoje em dia, sem um computador, só na mão, não se faz mais, né? Hoje em dia todo mundo, um monte de dinheiro aí tá cheio de dinheiro aí, por quê? Porque os softwares fazem praticamente todo o trabalho, né? Muito trabalho hoje em dia é apoiado via software, né? Um programa que ajuda essas pessoas. Então, encerro por hoje. Até mais.